vamos falar um pouquinho, a gente falou muito de Israel, de Hamas, mas não falamos de Houthis. E pelo que eu estou vendo, os Houthis estão prejudicando bastante a navegação no Mar Vermelho, né? Como é que você vê os Houthis? Como é que você vê isso aí? Tá, é assim, o quadro não é bem esse? Qual é a tua visão? Os Houthis, quem tiver a oportunidade de participar do webinar, né, eu agradeço sempre aqui ao Albert e ao comandante Farinazzo, né, pelo convite. Eu e o Lineker estamos preparando um material muito bom. Quero dizer que estarão em boas mãos, porque o Lineker talvez seja um dos maiores especialistas nesses três Hs aí, como disse o comandante, né, e a gente sentou para falar sobre isso. Ele vai dar algumas informações muito importantes, assim como também tem algumas informações que são bastante importantes, que não estão na mídia em relação a isso. E tem uma coisa que as pessoas, elas são um pouco equivocadas. Os Houthis, a sua capacidade de organização e força combativa, para quem acha que o Hezbollah é uma estrutura muito bem desenhada e muito bem preparada, né, não conhece ainda os Houthis. Eles ficaram famosos agora, nesse conflito. Mas os Houthis são a resistência que lutou contra a Aliança Saudita e a Aliança do Golfo durante a guerra secreta do Iêmen. A força militar Houthi, ela é muito melhor preparada e muito mais motivada do que o Hezbollah. A organização é algo bastante curioso. O Hezbollah tem uma estrutura muito bem militarizada, mas os Houthis não seguem muito bem isso. Por que eu estou falando isso? A Arábia Saudita, justamente com as nações do Golfo, com a Aliança do Golfo, tentaram, de uma certa forma, subjugar o poder Houthi ali, e não conseguiram. Todos os meios foram utilizados numa live, inclusive com o comandante Farinazzo. A gente chegou a apresentar aqui, para uma surpresa de muita gente que não sabia, as forças Houthis, podemos falar dos rebeldes iemitas, como eram chamados até então, eles chegaram a bater cerca de 70 aeronaves da Aliança Militar Saudita e de nações do Golfo. 70 aeronaves, sem ter um sistema de defesa aérea, como, por exemplo, o Hezbollah possui um sistema de defesa aérea muito mais organizado do que os Houthis, diga-se de passagem. Então, ela é uma força combativa difícil de se destruir. A gente faz um paralelo, eles são como com o Talibã, com tudo que se utilizou contra o Talibã em todos os conflitos que tiveram no Oriente Médio, no Afeganistão, e ainda assim não conseguiram subjugar o poder deles naquela região. Eu diria que os Houthis são a mesma coisa. Vai ser muito difícil se conseguir uma vitória imediata contra os Houthis, dentro do Iêmen. Tá? Lembra que a Arábia Saudita usou de tudo que era possível para tentar e não conseguiu.